Eu quero começar com uma pergunta para você, Vilela. Você tem um podcast grande, já passou muitos intelectuais Estamos aqui, né? no programa 1278. Então, você imagina aqui quanta gente? todos os espectros, todas as ideologias, todo tipo de pessoa. Certo, e você já deve ter ouvido falar desse termo, fascismo. Já, várias vezes. Muitas pessoas falaram sobre isso, debateram sobre isso. Temos Né? até agora a redução para facho. As pessoas Isso. é tanta gente que é fascista que a pessoa já tem preguiça de falar fascismo, chamou as pessoas de facho. É fácil escrever também, né? É mais fácil, o cara é facho. É. E agora, você passou com tanta gente, né, gabaritada, com mais títulos do que eu, como Elias Jabbour, na verdade, né? E como é que você me falou antes que você não tem ideia do que é fascismo, se passou tanta gente gabaritada Não. aqui, né? Eu tenho ideia. Você tem ideia? Tenho ideia. O que é fascismo? Vamos lá. O que na sua concepção, já que passou tanta gente aqui Então, explicando. para mim é um movimento totalitário onde você não tem possibilidade de, por meios democráticos, substituir aquele líder. As ideias são suprimidas, você não tem direito à oposição, não tem partidos, acho que é um partido único. Mais do que isso, eu vou estar viajando. O que Tá se falando da União Soviética? Eu tô confuso. Não tô falando de país, Mas na velho! União Soviética teve isso aí? Não coloque palavras na minha boca. Acho que a China maoísta também era isso, né? Vamos lá. Não Agora, é, agora é com vocês. Agora é com vocês. Isso se aplica a muita gente. Não, aí que tá. E se eu te falar que fascismo tem a ver com sindicalismo? Não sabia. Não sabia. Não. Aqui, quando você pensa em sindicalismo, tu Por pensa quê? o quê? Na CUT? Coisa assim? Penso na Polônia, penso No Liberdade lá e é, tal. Então, o fascismo, ele começa com uma vertente herética... Como chama o cara lá da Polônia? O Vecla... Valessa, né? Valessa, né? é. O fascismo, ele Valessa. começa com uma heresia do socialismo italiano sindicalista. Veja, os sindicalistas já se chamavam de fascistas no século XIX, quando Benito Mussolini era criança ainda. E o que significava a palavra? Os fatistas eram os sindicalistas, porque lembra o fátio, aquela machadinha em volta, com os gravetos segurando a Sei. machadinha? Simbolizava a força da coletividade da classe trabalhadora no sindicato. Então, um fatista era aquele que apoiava os sindicatos e um sindicato era chamado de fátio. E daí? Isso é herda lá da antiga República Romana e passam a usar isso no século XX nesse sentido. E depois, quando Benito Mussolini ele é expulso do Partido Socialista Italiano lá na Primeira Guerra Mundial, ele começa a criar Ele é movimentos... expulso por quê? Ele foi expulso porque ele queria que a Itália entrasse na guerra. Ele apoiava a Itália na guerra. E o Partido Socialista Italiano não. Mas é uma hipocrisia. Porque... Na primeira? Sim. Mas é engraçado, porque outros movimentos socialistas, como social-democracia alemã, apoiaram a Primeira Guerra Mundial. Mas falando do movimento marxista internacional, por exemplo, como o Partido Social Democrata do Kautsky, na Alemanha, todos os marxistas falam que são internacionalistas, né? É. Mas quando chega a Primeira Guerra Mundial, a maioria dos partidos marxistas defendem o seu país na guerra. Defendem que os proletariados alemães, por exemplo, matem os proletariados italianos nas trincheiras. E Mussolini vê isso e fala, cadê o internacionalismo proletário? Não era para ser uma aliança dos proletários contra as suas respectivas burguesias nacionais? Uma revolução supostamente internacional? Mas o comunista que tá ouvindo isso, talvez ele fique ressabiado porque ele conhece pouco sobre o comunismo. Então, ele tem por si só a noção de que Lenin fez um processo de retirada da União Soviética da guerra. E por causa desse processo, ele não entende o que você está querendo dizer com todos os países de linha marxista. Ele não consegue enxergar que havia e que a Rússia foi apenas um dos expoentes dos quais, principalmente o expoente mais tardio, né? Só o final da vida do Marx, o Marx vai fazer as tratativas com os russos, em que ele inclusive vai ter aquela velha separação que ele fala, não estou fazendo uma teoria geral para toda a história. Faço apenas uma análise, uma gênese do capitalismo europeu, dado dessa daquela forma, e é possível para vocês fazerem a revolução. É muito importante diferenciar os dois, porque eu vejo muito essa linha. Como o Lenin não fez isso, como a postura que eles tomaram foi uma postura de saída, então, portanto, não houve isso. Portanto, eles separaram disso. Mas tem que tomar cuidado com uma coisa. Lenin, no estopim da Primeira Guerra Mundial, não era o líder da União Soviética. Sim. Não havia União Não Soviética. havia União Soviética, No foi só caso, né? 17. Acontece que os partidos que tinham uma linha marxista ou se autodeclaravam marxistas tiveram que fazer a escolha fatídica entre Sim. apoiar o seu país na guerra ou não. A maioria apoiou. Entre eles, o maior partido, que era o Partido Social Democrata da Alemanha, que era o herdeiro do Marx e do Engels, digamos assim, com o Kautsky. E quando Mussolini, que era o líder do Partido Socialista Italiano, vê isso,
ele confronta os seus camaradas no Partido Socialista Italiano, fala, olha, todos os outros partidos marxistas, a maioria, aderiram à guerra, porque nós vamos ser pacifistas e não apoiar os nossos conacionais italianos nas trincheiras. Sim. Isso é uma hipocrisia? Cadê o internacionalismo proletário? E aí ele é expulso. Posso trazer... Eu acho que a gente deveria começar alguns anos antes. Pensar o contexto do século XIX. Né? Primeiro, a ideologia não é sobre qualquer ideia. Ideologia é uma linguagem político-prática que existe dentro do contexto moderno, especialmente para lidar com essa organização institucional e política, principalmente da emergência da democracia representativa, dos partidos, da formação de partidos, da formação desse sistema de eleição que nós temos. Então, quando nós estamos falando de ideologias clássicas como o socialismo, o liberalismo e assim por diante, nós estamos falando dessas doutrinas políticas que se consolidam como movimentos políticos, especialmente no século XIX, apesar de ter raízes anteriores na filosofia política, como é o caso, por exemplo, do liberalismo ter a sua fonte bibliográfica muito na filosofia política moderna. Sim. Então, aonde está Marx, já que vocês estão falando de Marx? Marx está no século XIX, interpretando, lidando, estudando com este mundo, não só de ascensão do capitalismo, mas de ascensão de um modelo específico de organização política que ele chama de Estado burguês. Esse Estado burguês, eu acho que a representatividade dessas lutas ideológicas que nós temos até hoje, um dos capítulos importantes é a Primeira Guerra Mundial, mas outro capítulo muito importante é 1848, as tentativas revolucionárias de 1848, que é quando os partidos socialistas eles começam a ter uma certa independência dos partidos burgueses. Os partidos socialistas eles acabam se tornando, tendo uma identidade própria dos partidos burgueses. Então nós temos exatamente esse tipo de formatação de disputa política. Os socialistas à esquerda dos partidos burgueses, dos vulgos liberais, e conservadores à direita desses liberais. O interessante é que tem países, como no caso da Alemanha, que o processo de formação da modernização do Estado alemão não ocorre pela esquerda, ocorre pela própria conciliação entre os conservadores. Então, esse é o século XIX, em que nós temos um potencial de vanguarda, de modernização, de transformação, de muitas contradições, devido à ascensão do capitalismo, devido à consolidação do Estado nacional, Estado moderno propriamente, claro, isso é um movimento de longa duração, os novos dilemas do processo de urbanização e assim por diante, né? Então, esse é o século XIX e, no caso, o fascismo ele está no século XX respondendo a esses dilemas já consolidados. Eu acho que aqui faz uma boa introdução, uma boa contextualização do que o fascismo estava enfrentando. O fascismo não é, para alguns autores, não é uma ideologia clássica como o socialismo, liberalismo, conservadorismo. Já é uma ideologia alocada num contexto contemporâneo. Isso eu não sei se o João discorda ou não. E o fascismo está respondendo a este mundo, esse novo mundo dado pela modernidade, pelo capitalismo, por esse processo de geopolítica e de relações internacionais, do comércio internacional dessa época, respondendo aos dilemas da sociedade de massa, da emergência da sociedade de massa, respondendo a esse dilema da organização política baseada na inconstância da democracia. Então, aqui está o fascismo e o fascismo está respondendo a essas questões de uma maneira específica, propondo uma alternativa a todo esse processo histórico. De fato, Antes de falar de fascismo, eu queria... O pessoal está reclamando muito de uma respiração de alguém aí. Alguém está respirando muito forte no microfone, não sei. Então, quem estiver respirando, para de respirar, por favor. Tá? Então, quem for respirar enquanto outra pessoa estiver falando, afasta o microfone aqui. Aqui, ó, o pessoal tá me agradecendo aqui. Então, não sei quem tá... Ó, Miorinho, eles estão falando que é você, Miorinho. Tá. Então, quando eu tiver outro falando assim, afasta. Porque, né, tá uma respiração forte. Desculpa, pode falar, João. Não, eu concordo com a professora Marise nesse sentido. É em grande parte uma reação às incongruências e às falhas das ideias e das instituições do século XIX. Mas eles o fazem não de maneira vácua, violência pura, essa coisa que muitas vezes a professora Márcia Tiburi fala que é aquela violência sem sentido, sem racionalidade, né? Que falam assim, não... O fascismo ele foi uma tentativa de construção ideológica. Ele tentou construir uma ideologia, e essa é a base do meu livro, em 3 fatores principais, que eu falei que é o sindicalismo, né? Tá. E os sindicalistas, eles se separam do Partido Socialista Italiano porque eles reconhecem o quê? Que a nação é importante. Diferente dos marxistas que queriam um internacionalismo proletário,
os sindicalistas percebem que a nação era, na verdade, o ente no qual todas as classes sociais, inclusive os trabalhadores, eram mais fiéis. Os trabalhadores não eram fiéis a uma vertente abstrata de internacionalismo. Existia uma sensação de pertencimento em relação a aquele território. A às cultura. origens, a cultura. A língua, sim. E veja que o nacionalismo é algo também ascendeu durante todo o século XIX, chegando ao ápice no século XX, que é essa ideia é que às vezes a gente não consegue imaginar um mundo sem um fundamento tão fundamental da nossa organização política e territorial, que é a nossa ideia de nação. A ideia de nação não é algo dado, é algo foi construído, exatamente, e principalmente no século XIX. Então, por exemplo, a gente tinha a Rússia, o próprio Sacro Império, o ex-Sacro Império Romano-Germânico, o Império Austríaco e a Prússia, ainda não a Alemanha só vai ser a Alemanha no fim do século XIX, formando coalizões como a Santa Aliança para combater o nacionalismo. Por quê? O nacionalismo ele emerge como um movimento que tenta, que questiona a soberania colocada pela tradição, com a tradição dessas coroas, principalmente, e tenta consolidar uma unidade política soberana de acordo com uma ideia também construída de comunidade. Então, isso é algo novo, isso é algo recente. Tanto que um dos principais resultados da Primeira Guerra Mundial foi como o Império Austríaco e o Império Otomano, como impérios multiculturais, em que diferentes culturas estavam submetidas à mesma soberania, eles se desfazem. Então, ou seja, tem um modelo de Estado, um modelo de organização política que entra em crise e declínio durante todo o século XIX para a emergência desse tipo de ideia da década de 30, que a nação e a autodeterminação vai solucionar os problemas que são os problemas da Primeira Guerra Mundial. No caso específico da Itália, veja, estamos falando de uma região, a Península Itálica, no qual já havia uma cultura milenar desde os etruscos, aquela tradição do Império, da República Romana, do Renascimento. Estado nos anos 60 do século XIX. Perto longe da Alemanha. Foi nos últimos estados que se consolidaram. Mas já havia uma cultura e línguas que o pessoal já se reconhecia muitas vezes como, né, oriundos de uma mesma cultura. Então eles tinham esse orgulho nacional de ter, né, aqui surgiu o cristianismo, a igreja romana, né, surgiu o Renascimento, o Império Romano, mas nós não éramos um país. E quando se torna um país, é um país fraco. É um país que não tem colônias, é um país, uma nação que tem que competir com mais fortes como a Inglaterra, a recém-formada Alemanha, que já se industrializou muito mais rápido, e a França, e eles se veem então numa competição geopolítica num estado defasado. Então, como conciliar isso? Eles têm uma nação que agora tem esse orgulho de ser uma grande nação histórica com cultura, mas ao mesmo tempo militarmente é muito fraca. E aí eles começam a perceber, o marxismo não vai responder essas perguntas. O marxismo vai ser outro fator de desgregação da nação que acabou de ser fundamentada. Porque os marxistas querem o internacionalismo, querem acabar com a nação e fazer essa aldeia global de trabalhadores e coisa assim. Então, esses sindicalistas que eram socialistas e marxistas numa época passam a voltar-se para a nação como a fonte de autoridade para os trabalhadores. Sabe por que Desculpa, Miorim, vou te interromper, só para a gente não perder o fio da meada. Sabe por que há essa aposta na universalização da classe trabalhadora? Em termos teóricos. Eu falo um pouquinho disso, no mínimo, sobre Marx. O Marx está analisando o capitalismo naquele contexto do século XIX e ele entende que vai haver pelo menos dois processos fundamentais de contradição do capitalismo. Um é a pauperização da classe trabalhadora. Classe fundamental e a classe com potencial histórico, inclusive, não só de sustento do sistema, como superação desse sistema. E também é um processo de proletarização, que significa a classe operária ela vai se expandir. Isso em termos quantitativos também, e absorver classes intermediárias. Então, é por isso que é uma contradição. A expansão do capitalismo e a vitória do capitalismo vai gerar a sua derrota. Porque a classe que tem potencial revolucionário é a classe que também vai se transformar na massa revolucionária, na massa que pode superar esse sistema. Da prática, do ritual, da experiência particular da nação, o proletariado não. Como o capitalismo, para eles, é um processo de desumanização, há uma possibilidade de universalização do proletariado dos Estados Unidos, da França, da Polônia, porque há uma experiência proletária em comum. Mas mais do que isso, há uma proximidade com a realidade, né? O próprio Lukács vai trabalhar
que a proximidade com as coisas que fazem o mundo aproximam esse proletariado da objetividade da realidade do próprio mundo. Ou seja, a cultura é inferior à própria expressão proletária na medida em que ela reconhece as realidades do mundo e não está adstrita a nenhuma delas, porque está, de fato, fazendo o mundo, né? E aí o que eu queria conectar com o negócio, com o que tu estava falando, João, é exatamente isso. O dilema é, acho que coisas fundamentais para a gente contextualizar essa discussão. Primeiro, o Estado é uma coisa óbvia, né? Que está colocada na nossa forma de organização política, mas ela está em processo de consolidação do século XIX, está consolidado no século XX, principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, em que a função do Estado como aquele que administra a máquina de guerra, e de uma guerra total, de potencial destrutivo industrial, está ali colocada. Ou seja, as ideologias disputam o poder do Estado. Não que as ideologias por si só, elas, como doutrinas políticas, elas tenham isso como principal objetivo. Mas há uma disputa entre elas quanto ao poder do Estado, dentro de diferentes métodos, diferentes objetivos, o fascismo é uma delas.